como é o nome da senhora? Ana. Dona Ana, como era a vida da senhora? Olha, bispo, eu cheguei na igreja com a vida toda destruída e isso se prolongou por uns 2 anos dentro da igreja porque eu não sacrificava. Logo que eu cheguei na igreja eu casei, fui morar de favor num quartinho que só cabia a cama e o fogão. Uma humilhação total. Nesses primeiros 2 anos que eu fiquei na igreja, eu até conquistei algumas coisas, né? Fui curada de uma doença que eu tinha, mas no aspecto financeiro, eu achava que eu não precisava sacrificar, porque eu sabia trabalhar no ramo que eu trabalhava e ia dar certo. Com isso, as coisas foram só se afundando, porque depois que eu casei, meu marido ficou desempregado. Eu até consegui, né? No início, logo quando eu cheguei na igreja, montar uma loja revendedora, porque eu trabalhava numa loja há 5 anos, e eu saí dessa empresa e montei uma loja. Só que em menos de 6 meses eu quebrei essa loja, fiquei com uma dívida de 40 mil reais. E isso dentro da igreja. Por quê? Porque eu não fazia nada para Deus, né? Eu estava ali só ouvindo e não praticava nada. Peraí, a senhora na época, 2 anos na igreja, 2 anos. A senhora ouviu falar da Fogueira Santa? Sim. Mas o que passava na cabeça da senhora? Eu tinha dúvida, eu achava que eu não precisava sacrificar, porque eu sabia trabalhar e eu trabalhando ia dar certo. Só que com isso eu fui só se afundando, né? Então, quer dizer, desempregada, com uma dívida de 40 mil reais, meu marido desempregado, morando de favor. Chegamos ao ponto assim que para se alimentar do básico, de arroz e feijão, eu dependia da minha sogra que ganhava um salário mínimo de pensão. Então era uma humilhação muito grande. E ainda tinha que ouvir da família: ah, você está na igreja e está passando fome, né? Existe coisa pior do que isso. Até que um dia eu me revoltei, porque não tinha mais saída, né? E foi nesse dia, num domingo, que eu comentei com meu esposo indo para a igreja. Eu falei: poxa, se a gente comentasse com alguém o que a gente está passando e a gente não estivesse na igreja, certamente alguém diria: vai para a igreja que resolve. Mas nós já estamos na igreja. E agora o que precisa fazer? Né? E foi naquele dia que, nessa revolta, eu cheguei na reunião e era bem na época da Fogueira Santa. E onde... Parei um minutinho, viu o que ela falou? Se ela fosse contar a história dela para alguém, naturalmente esse alguém convidaria ela para vir na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas ela já estava há 2 anos na igreja. E aí, será que não é o seu caso? Será que não é o seu caso? Já pensou você for chorar as mágoas com alguém? E de repente esse alguém convidá-la para vir à Igreja Universal e você vai dizer: o quê? Eu já frequento. E aí? Era o caso dela, até que ela se revoltou. Fala, senhora. Sim, bispo, porque também as dívidas já estavam afetando até meu casamento. Meu marido tinha até feito as malas para ir embora de casa nesse dia e eu estava muito revoltada. E foi aí onde eu percebi que, na realidade, eu estava na igreja, mas eu não estava no altar, né? Eu não me lançava. E naquele dia eu me revoltei e foi onde eu fiz o verdadeiro sacrifício. Eu não tinha nada. Eu vendi um inalador, que minha filha dependia para respirar. Eu vendi um som, que era o que eu tinha dentro de casa. E eu sacrifiquei. Foi meu primeiro sacrifício. Ali Deus me deu uma direção, né? Eu tinha um sonho de ter loja e Deus me deu uma direção de reabrir essa loja fabricando. Como? Eu não tinha condição nenhuma. Eu recebi na época, depois da Fogueira Santa, R$ 1.500 de uma pessoa que me devia 3 anos atrás. Com esses R$ 1.500 eu reabri minha loja. Por incrível que pareça, as peças se dava para contar na prateleira, fazia até vergonha. Uma peça em cada prateleira. Mas porque eu fiz o sacrifício, eu passei a crer que Deus ia honrar. Ali Deus começou a enviar os clientes, né? No mesmo ano eu paguei a dívida, né, dos 40 mil reais, comprei um carro, veio a próxima Fogueira Santa, dei esse carro no altar, era o que eu tinha até então, eu tinha uma loja, um carro, dei o carro no altar de novo, né? Na época era um Palio, e veio outras Fogueiras Santa, continuamos sacrificando, eu e meu esposo, valores bem mais altos, realmente, verdadeiro sacrifício, e Deus foi abençoando, né? Deus fomos abrindo lojas, hoje a gente tem 5 lojas, na última Fogueira Santa agora, eu dei uma Blazer para a igreja, né? Ficamos 3 meses andando com um carro só. Meu marido saía com o carro dele e eu tinha que sair de táxi, porque eu falava: poxa, eu dou testemunho na televisão. Se eu andar de ônibus, a pessoa vai ver e falar: é mentira, dá testemunho lá e tá andando de ônibus. E cobrando de Deus, Deus deu um Ford Fusion zerinho, né? Que custa 3 vezes mais que o valor da Blazer. Então, quer dizer, hoje nós temos 5 lojas. Vamos inaugurar mais 2 agora, até sábado. Uma no Shopping Internacional de Guarulhos, que vocês conhecem, uma no Santana Park Shopping Santana. Morava num quartinho, só cabia cama e fogão. Para entrar um, tinha que sair o outro, eu e meu esposo. De favor, hoje a gente mora numa casa de R$1 milhão. Não foi da noite para o dia, eu tenho 7 anos na igreja. Mas essas bênçãos veio de 5 anos para cá, porque os primeiros 2 anos eu não sacrificava. Tenho mais uma casa, né, que foi a primeira casa que Deus me deu. Está lá, mudamos para essa, que é uma casa que tem piscina, hidromassagem, vários dormitórios. Compramos um apartamento na praia, no Boqueirão, o melhor prédio que tem lá. Nós compramos um apartamento. Nem vamos lá, tem 1 ano que eu não vou lá. Mas decorei e deixei lá para a glória
de Jesus, entendeu? Eu falo, quando o dia que eu quiser pegar alguém e mostrar o que Deus fez na minha vida, eu levo lá e mostro. Isso aqui é meu, foi Jesus que me deu, né? Temos 2 carros importados. Passamos muita humilhação. Hoje a gente dá emprego para mais de 100 funcionários, porque fora as lojas nós temos a fábrica, nós fabricamos o próprio produto. E o que a pessoa tem que entender, bispo, é aquilo que eu falo. Tem pessoas que vão na minha empresa e perguntam como que você fez. Até pessoas da igreja já fez isso. Falam, poxa, eu fiz isso, isso e isso. Eu falo o que eu fiz no altar e falo que eu recomecei com 180 peças. A pessoa vai lá, começa a fabricar o mesmo produto que eu faço, achando que a diferença está no que eu faço, no que eu fabrico, se é blusa, se é calça. A diferença não está nisso, a diferença está no que eu faço no altar para Deus, né? Porque se você sacrifica no seu ramo, Deus vai abençoar, não precisa ser no meu, né? Aí é que está a diferença. Amém. Olha, Deus abençoe a senhora. Aliás, eu abençoo a senhora, em nome de Jesus.